Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje temos o prazer de receber aqui no nosso programa a doutora Letícia Camille Silvestre. Ela é profissional da área de saúde que atua com osteopatia, uma abordagem terapêutica que busca compreender o corpo de forma integrada, investigando as causas das dores e disfunções e não apenas os seus sintomas. A osteopatia utiliza técnicas manuais especializadas para restaurar o equilíbrio do organismo, melhorar a mobilidade das estruturas corporais e favorecer a capacidade natural de recuperação do corpo. Com uma visão ampla e humanizada do cuidado com a saúde, a doutora Letícia vem ajudando pacientes a compreender melhor seu próprio corpo e a encontrar caminhos mais eficazes para viver com mais qualidade de vida, bem-estar e movimento sem dor. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Letícia. É um prazer tê-la aqui conosco. Oi, Nelson, bom dia, tudo bom? Obrigada pelo convite. É sempre um prazer tê-la por perto, que a gente sempre está aprendendo alguma coisa a mais. E hoje esse tema que é super interessante, hoje vamos falar sobre a ciência do toque, né, que trata a causa, não apenas a dor, como nós comentamos aí, que é a osteopatia. Doutora Letícia, então para nós começarmos o nosso bate-papo, vou fazer uma pergunta bem básica, mas que julgo ser super necessária nesse início da nossa conversa. O que é exatamente a osteopatia e qual é o princípio fundamental desta abordagem terapêutica? Nelson, a osteopatia, então, ela é uma terapia manual, né, que a gente realiza. A gente trata o corpo como um todo mesmo e buscar visar o equilíbrio desse paciente, né? Então, a gente trata não a causa da dor só, né? Não só o sintoma, a gente trata a causa da dor, não só o sintoma, né? Então, muitas vezes o paciente chega com uma queixa de dor em algum ponto e a causa dessa dor é em outro ponto, né? Então, a gente trata realmente a causa dessa dor, tá? E o princípio básico, assim, a gente acredita que o corpo ele tem uma capacidade de autorregulação, né? Nosso corpo é muito inteligente. Então, a gente só dá um tapinha, a gente fala, né? A gente ajuda, então, esse corpo removendo as restrições que atrapalham esse equilíbrio, né? Então, a gente acredita muito nessa autorregulação do corpo também. Interessante, muito, muito interessante. É uma técnica que, embora não seja tão nova, mas eu creio que não é de conhecimento de muita gente, né? Acho que é muito importante, inclusive, esse bate-papo que nós estamos tendo, para poder levar para a população esse esclarecimento e fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais e façam uma visita aí para a doutora para poder saber direitinho como é que funciona. Sim. Doutora, muitas pessoas ainda não conhecem bem essa área, como eu acabei de dizer. Como que a osteopatia surgiu e como ela se desenvolve ao longo do tempo? Então, Nelson, a osteopatia ela é bem antiga, né? Ela foi criada no final do século XIX, né? Por um médico, né? O Dr. Steele. E o objetivo dele foi realmente esse: tratar a doença e não o sintoma do que está acontecendo nesses pacientes, né? E conforme foi desenvolvendo, tem muita comprovação científica hoje em dia, a osteopatia, e uma coisa que eu prego muito e prezo muito por isso, né? É realizar manobras e técnicas que tenham comprovação científica, porque a gente sabe que realmente vai fazer efeito, né? Além de escutar também o paciente, mas tem esse embaseamento científico, é muito importante, né? E a gente utiliza essas técnicas para tratar as dores do paciente, né? Melhorar esse paciente como um todo mesmo. Ah, legal. Um dos pontos que mais chama atenção é a ideia de tratar a causa e não apenas os sintomas, como a senhora frisou várias vezes aí no nosso bate-papo. Como que a osteopatia consegue identificar essa origem da dor no corpo do paciente quando ele chega aí para falar com a senhora? A gente realiza, então, testes específicos, né?
além da escuta do paciente também, né? A gente utiliza muito os exames manuais, né? Então, a gente tem que saber o que está acontecendo nesse paciente, né? Se é músculo, se é tendão, se é um ligamento, se é uma parte até em relação ao emocional, psíquico da pessoa, como está nesse momento, né? Então, a gente realmente vê o paciente como um todo, né? Não só a origem da dor, como não só o sintoma, a gente vai saber que está com o paciente como um todo mesmo, né? Então, a gente já faz a nossa avaliação, ela é bem extensa, bem minuciosa, né? Eu peço ao paciente vir com calma, porque demora um pouquinho, né? Para a gente poder mesmo saber o que está acontecendo nesse paciente e melhorar o mais rápido possível, né? Deve ser muito interessante tentar descobrir isso, que de repente a pessoa vai com dores e as dores, a causa não é muscular, nada, às vezes é sentimental, você de repente consegue descobrir e chegar Sim. até o ponto, né? Isso é muito interessante. Doutora, existe um público específico para esse tipo de tratamento ou a osteopatia pode beneficiar pessoas de todas as idades, por exemplo? Nelson, a gente atende todas as idades, sabe? Tá. Desde um bebezinho, né? Até ontem eu atendi vários bebezinhos, até idosos. Ontem também atendi uma idosa. Então, a gente consegue trabalhar em todas as idades dos pacientes, tá? A gente sempre vê o que está acontecendo naquele período de vida do paciente, né? Para saber o que tá para tratar aquele momento mesmo, né? Então, a gente prioriza cada paciente. Então, a gente atende bebê, criança, adolescente, adulto, idoso, porque todo paciente, querendo ou não, tem alguma tensão, tem algum desconforto, algum incômodo, né? Então, todas as idades mesmo. Bacana. E como é que está essa procura? Embora, como a senhora mesmo disse, ela é uma técnica antiga, mas que eu creio eu que não é tão divulgada assim, ou pelo menos o conhecimento não é geral. Como que está sendo essa abordagem da senhora junto a essas pessoas aí na cidade de Marília? Nelson, a gente faz um trabalho do boca a boca também, né? Por mais que Tá? a osteopatia realmente uma abordagem muito antiga, quase ninguém conhece, né? Realmente, as pessoas às vezes pensam que é estralos, né? Ou coisas É. assim. Associam muito a quiropraxia também, né? Então, ela não é tão divulgada, mas aqui em Maria a gente faz esse trabalho com boca a boca, indo também e conversando com médicos, né? Principalmente os médicos que estão envolvidos em relação às dores, né? Pediatras também. Então, hoje em dia, principalmente na simetria de crânio, na pediatria mesmo, na osteopatia pediátrica, muitos pediatras estão indicando a gente, né? Porque sabem a melhora que faz, né? Então, a gente tem essa parceria, assim, para tentar também divulgar, né, o trabalho, porque é muito interessante. É importante. Então, a senhora falou uma palavra interessante aí, que é a questão dos bebês, né? Falando um pouquinho agora sobre os bebês e crianças, muitas famílias têm ouvido falar sobre a chamada assimetria de crânio que a senhora acabou de mencionar, também conhecida como plagiocefalia, né? Sim. O que é essa condição e por que ela acontece em alguns bebês, doutor? Nelson, na realidade, a simetria de crânio, ela pode ser três tipos, né? Sendo a mais comum a plagiocefalia, que é a que você mesmo falou, né? Que é um achatamento na região tanto posterior ou na região anterior da cabeça, ou tanto posterior como anterior. E também tem a braciocefalia, que é o achatamento só na região posterior, né? Da cabecinha do bebê. Então, essa simetria de crânio pode ocorrer por conta de ficar em muita mesma posição intrauterina na barriga do bebê, na barriga da mãe, né? Na hora do parto, ou até mesmo os bebês que ficam na mesma posição no berço, né? No Ou muito berço. tempo em algum objeto. Então, bastante mães usam aquela cadeira de balanço, né? O bebê conforto, o carrinho. Então, a assimetria de crânio pode ocorrer por conta desses acessórios também, né, que são utilizados
pelas mães, né? Pelos pais, tudo mais. Interessante, eu não sabia disso. Então, dependendo do quanto tempo a criança fica num determinado local, Sim, encostadinha, por exemplo, pode afetar isso. pode muito. E principalmente nos primeiros dias de vida do bebê, nos primeiros meses, assim. Até ontem tava com a bebezinha no consultório, de 15 Uhum. dias de vida, e ela tava com a faixinha elástica, né? Que a gente adora emprequetar, principalmente bebê É, menina. Uma tiarinha e tal, e a gente orienta não utilizar, por exemplo, porque por mais que seja a faixinha de meinha e tal, seja mais frouxinha, a cabeça do bebê é muito maleável, muito mesmo, por conta do trabalho de interessante. parto, né? Para sair no canal vaginal e tudo mais. Então, qualquer pressãozinha nessa cabeça pode gerar uma simetria de crânio, né? Ah, E o tratamento é muito extenso, né? Pode ser muito extenso, como tem bebês que fazem tratamento rápido, de 3 sessões já tá com alta. Tem bebês que fazem sessões, tipo, por durante muitas sessões e tem um desenvolvimento mais lento, né? Então, qualquer objeto, assim, que possa fazer essa alteração da simetria de crânio, a gente não indica, por exemplo. doutora, e qual o período, por exemplo, a senhora falou que é bem no comecinho de recém-nascidos, mas até quando, em termos de idade, a gente tem que ter esse cuidado mais aguçado? Nelson, eu gosto de orientar os pacientes da faixa elástica, por exemplo, até os primeiros 6 meses de vida, porque aí a Poxa vida, gente tem, bastante. bastante, porque a gente tem a cabecinha começa a ficar menos maleável, então começa a ter o fechamento das suturas, né, e tudo mais. Então começa a ficar mais fácil de cuidar, né? Então colocar, por exemplo, a faixa elástica, deixar um pouco mais tempo na mesma posição, né? Então, eu gosto de orientar depois dos 6 meses. Porém, é a mesma coisa do tratamento. Quanto antes começar o tratamento, melhor também, porque tem uma janela de tempo, né? A gente fala que a gente tem uma janela de tempo para esse bebê, e essa janela de tempo é rápida. Então, é uma briga contra o tempo, querendo ou não. Quanto antes a gente descobrir que tem uma simetria de crânio, por exemplo, melhor vai ser para tratar, porque senão o tempo é o nosso maior inimigo e também é o nosso melhor amigo nessa área, É. sabe? Então, é assim que a gente trabalha um pouco. Legal, então, mas é interessante essa fala. Em se tratando de tempo, isso é importante. Em que momento os pais devem se preocupar com essa assimetria craniana e procurar uma avaliação de um profissional, por exemplo? Nelson, a partir do momento que percebe que tem alguma alteração, sabe? Então, a gente faz uma... Doutora, eu tô sentindo que tem uma alteração, um achatamento na cabecinha, ou meu filho tá ficando na mesma posição há muito tempo, né? Fica nessa posição que a gente fala, tipo, do torcicolo, por exemplo, congênito, né? A cabecinha fica sempre na mesma posição, tem preferência de mamar, tem preferência de dormir do mesmo lado. Então, tudo isso pode ser alguma alteração que a gente precisa avaliar, sabe? E principalmente na simetria de crânio, a gente usa um craniômetro, né? Que é um Tá? instrumento para fazer a medida, para saber o que está acontecendo. Tem classificação, tem porcentagem, né? Para a gente saber se realmente esse bebê está com assimetria, não é só o visual, né? Não é só bater o olho e falar que tem. Então, assim que os pais perceberem que tem algum achatamento, uma preferência de posição, uma dificuldade na mamada, por exemplo, na amamentação, é indicativo de procurar um osteopata. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel.
a osteopatia pode ajudar bebês que apresentam cólicas, por exemplo, refluxo ou com dificuldade para dormir nos primeiros meses de Claro, vida. Como que sim, funciona esse tipo de atendimento aí com a senhora? sim, a gente consegue atender esses pacientes, principalmente que tem muita cólica, né, nos primeiros 3 meses de vida, tá desenvolvendo a maturação, então, do intestininho desse bebê, né, então a gente consegue ver se tem alguma tensão, trabalhar essas tensões abdominais desse bebê, que tem, querendo ou não, né, é tudo muito novo para eles, né, Tá. a dificuldade da motilidade intestinal, né, então a gente consegue trabalhar isso no consultório, né, também. Então, o refluxo também a gente consegue fazer essa diferença de pressão, melhorando esse refluxo nos bebês, até bebês da PLV que tem essa intolerância, né, ao leite, essa restrição. Normalmente esses bebês têm muita queimação, tem muito refluxo, a gente consegue tratar isso também, ajudar, né, a diminuir os sintomas desse bebê sem precisar entrar com medicação, né? Até em relação à cólica, gases, a gente tenta essa parte mais natural da osteopatia sem precisar entrar com a medicação, né? Ele é muito novinho para a gente ficar medicando sempre, né? Então tem essa alternativa. Interessante. Eu, mesmo já conhecendo um pouco da osteopatia, um pouco mais tempo, não imaginava que ela abrangia tanto a questão pediátrica e que poderia ser Uhum, descoberta muita coisa através dela, né? sim, Eu pensei que a osteopatia se limitasse aos adultos. Então, você tem dores, você vai, descobre a causa, trata aquilo, como você mesmo disse no começo, não tem que estralar nada, são toques sensíveis, sutis, que vai chegando no local, no ponto certo. E eu não sim. sabia, eu desconhecia essa parte pediátrica, que realmente é muito interessante mesmo. Doutora, durante o crescimento aí da criança, vamos explorar um pouquinho esse tema sobre as crianças. Existem sinais físicos ou comportamentais que podem indicar que algo não está equilibrado no corpo e que uma avaliação osteopática poderia ajudar? Sim, claro. Os bebês que têm atraso no desenvolvimento motor, né? Então, sempre é bom a gente avaliar. As crianças têm atraso no desenvolvimento, né? A gente consegue ajudar essas crianças. Crianças que têm uma irritabilidade maior, né? Uma dificuldade maior para dormir, por exemplo, um sono muito agitado, a gente consegue também ajudar essas crianças, né? Crianças que já vão falar, umas crianças maiores, né? Que têm Tá. alterações posturais, quedas frequentes também, dificuldade de concentração, né? Pode ser também desequilíbrio do corpo dessa criança. Aquelas crianças que usam mochilas muito pesadas para ir para a escola, né? A musculatura acaba sendo compensada, e principalmente essas crianças que tentam colocar só de um lado a mochila, né? Ao invés dos dois lados, para poder fazer uma alinhação, né? Então, o músculo acaba compensando de um lado, e então a gente consegue também avaliar isso nessas crianças, né? Então, a gente consegue fazer um boladão assim dessas crianças, né? Tanto das crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né? A gente consegue tratar todas essas idades assim. Tá, interessante. Doutor, agora voltando aí à nossa parte não tão pediátrica assim, né? Vamos dizer, como eu comentei agora há pouco, algumas pessoas associam a osteopatia apenas aos famosos estalos, né? Se não Sim. estralou, não tá legal, né? Não estala as articulações. Isso é mito ou faz parte da técnica? É mito, Nelson, mito. É mesmo? Sim, a gente usa as manipulações, né, os estalos, em algumas técnicas, em alguns pacientes. Não são todos que merecem essa técnica, não são todos que podem ter essa técnica, né? A gente tem várias red flags, né, bandeiras vermelhas, que a gente pode seguir as crepitações ou não, essas manobras, né?
Principalmente em idosos, por exemplo. Tem idosos que a gente não utiliza porque não vai ser bem-vindo. Então, a gente faz mais a parte do toque, da parte mais superficial mesmo, né? Mais, umas manobras mais tranquilas, né? Então, a gente utiliza os estalos em pacientes mais adultos, né? Na verdade, só em adultos, né? Que tem essa permissão que pode realizar, mas não é sempre, não é em toda consulta que a gente utiliza. Eu acho interessante, vou dar um depoimento aqui. Uhum. Uma vez eu estava com uma dor horrível no ombro, né? E para você ter uma ideia, eu fiz até tratamento com ozonioterapia e Sim. não melhorava. Uma dor crônica, horrível. E eu fui no meu osteopata. Foi quando eu conheci a osteopatia. E eu cheguei lá, a doutora era uma pessoa franzininha e tal, pequenininha, né? E eu falei assim, essa moça não vai conseguir me mexer comigo, né? Fortinho, gordinho, eu falei assim, não vai conseguir fazer isso comigo. E deitei lá, ela mexeu, tal, passou a mão ali, apertou, tal, coisinha bem sutil assim, ficou lá um pouquinho, tal. E eu falei assim, ué, mas é isso, né? Você sabe que eu voltei apenas mais 2 vezes. Resolveu o problema. É É incrível, né? incrível. É incrível, a palavra é essa, é incrível. É só a pessoa indo experimentar para ver. Olha que eu tinha feito tratamentos assim, tinha feito fisioterapia, como eu falei, cheguei a fazer ozonioterapia, aplicação de ozônio. Cara, e nada resolvia. Nada. Fui num quiroprata, quiroprata que foi lá, me entortou de quanto é lado, estralou. Melhorou. Dali meia hora voltou toda a dor. E é E a incrível que a osteopatia, gente não bota, tem pacientes que não botam muita fé, né? Tipo, falam assim, pois nossa, é, mas não doeu, não aconteceu nada, eu fui embora. nada, E a gente nada. tem que fazer o corpo, a gente fala, né? Olha, tem 72 horas do prazo para o corpo entender o que está acontecendo, a parte da autorregulação que eu mesmo falei no começo, né? Então, o corpo é inteligente também. E às vezes é só um bloqueio que o seu corpo tá que a gente consegue fazer esse É. desbloqueio e ele vai viver, né? Então, tem pacientes que falam assim, meu, mas eu acho que não resolveu, viu? E no outro dia fala assim, nossa, doutora, melhorou e muito, não sinto mais esse desconforto. É muito legal. Foi assim comigo, exatamente assim. Então, assim, é muito interessante. Realmente, eu estou aqui para dar o testemunho vivo aí, dizer a verdade. Agora, independente do meu depoimento, existe algum caso que a senhora gostaria de, obviamente, preservando o nome das pessoas, mas contar para a gente que foi assim uma curiosidade e que realmente, como a senhora falou, foi incrível o resultado? Tenho, Nelson. Tem um pacientezinho, um bebê, que a mãe chegou para mim por conta ele teve dificuldade para fazer o encaixe na pelve no parto, né? A cabecinha era muito grande para fazer o encaixe, foi dificultoso. E esse bebê chegou no consultório realmente com uma assimetria de crânio muito grande. A gente estava até considerando, na classificação, estava sendo grave para gravíssima, né? Na verdade, muito severa a classificação, a gente colocou ele na porcentagem. Eu até conversei com o meu tutor, né? Sobre isso. Ele até falou, Lê, eu acho que ele vai precisar de uso de capacete, porque é muito, né? Peguei na mão dessa mãe, falei assim, vamos tratar toda semana no consultório, vamos tentar. Em 3 meses, o paciente estava com alta, mais esperto que nunca. Não, ele não conseguia fazer sustentação também de pescocinho. Então, assim, é incrível, sabe? Isso é um caso de um pacientezinho. Tem o caso de um outro paciente também que é gêmeos. A mãe me procurou, ele não conseguia fazer sustentação de cervical. Já o irmãozinho, 100%, e ele não conseguia fazer nada. Ele tinha até problema respiratório. Levou em pneumologista, levou em vários médicos, não achava o que era, né? Foi no consultório, a gente começou também, vamos tentar fazer um tratamento nele. Se eu não me engano, foram 4 meses de acompanhamento com esse paciente gêmeo. E hoje em dia, a mãe fala que ele tá mais esperto que o outro, que o irmãozinho. Olha Não só. teve mais secreção.
o pulmão dele tá muito melhor. Até o médico fala, não sei o que você fez, mas melhorou da água pro vinho, sabe? Então, são esses dois pacientes, assim, que eu vejo que é muito legal de trabalhar, né? E sem falar dos adultos também, né? Que eu tenho pacientes que chegam, já chegou de cadeira de rodas no consultório e saiu andando, muito melhor de dor, né? Pacientes que chegam pinçando o pescoço, Aham. até lá para a mão, o pinçamento, sai do consultório sem nada. Pacientes que têm o bruxismo, que chegam no consultório travado, na região orofacial super travada, e sai do consultório muito melhor. Então, nossa, são vários casos assim que a gente atende, que é muito gratificante, Dá, né? dá para escrever um livro, né, doutora? Dá. Que bom. Doutora Letícia, cá entre nós, o que mais a motiva a trabalhar com osteopatia e ajudar as pessoas a redescobrir o equilíbrio do próprio corpo? Nossa, Nelson, hoje é a minha filha, a Esther. Eu tenho uma Ah, filhinha de 1 ano e 2 meses, a Esther, né? aham. A maternidade me fez olhar com muito mais cuidado para a parte da pediatria mesmo, né? Que era uma parte que eu não tinha muito vínculo, assim. Então, ver um bebê não ter dor, ver uma mãe podendo dormir em paz, né? Porque a gente sabe que quando o bebê tá com muita crise, os pais ficam sem dormir também, né? Afeta todo o vínculo familiar. Então, ver isso, né? Esse conforto, você traz esse conforto para os pais é muito bom, né? E além disso, ver o paciente chegar com dor e sair com o desconforto muito reduzido, ou até mesmo sem dor, né? É muito gratificante. Ver um bebê que não estava conseguindo ter uma sustentação de cervical, por exemplo, do pescocinho, e depois de algumas sessões ver que ele está explorando o mundo, né? Também é muito gratificante. Então, poder ajudar, né? Todo mundo, assim, a não sentir dor, porque quem tem dor sabe como é difícil, né? Verdade. É isso que me motiva, assim, sem sombra de dúvidas. Motivo melhor que esse, impossível, né? É, Doutora Letícia, olha, muito obrigado, viu? Foi um prazer tê-la aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado aí por compartilhar conosco o seu conhecimento e por explicar de forma tão clara como a osteopatia pode ajudar as pessoas a compreender melhor o próprio corpo e buscar uma vida com mais equilíbrio e qualidade. Parabéns pelo seu trabalho, obrigada. tão dedicado e humano aí, no cuidado com a saúde. Que essa conversa possa levar informações e esperança a muitas pessoas que convivem com dores e ainda não conheciam essa abordagem tão importante, que agora já conhecem. Estão assistindo aí o Cá Entre Nós, certamente vão passar a conhecer melhor, tá? Isso E sempre mesmo. lembrar que o nosso programa está de portas abertas aí, para quando a senhora precisar divulgar mais o seu trabalho, que é muito importante, tá bom? Tá bom, Nelson, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Doutora, eu vou colocar agora aqui os seus contatos e vou pedir a gentileza que a senhora deixe uma mensagem aí para quem está nos assistindo agora, os nossos seguidores. Gente, você que tem um desconforto, que fala assim, meu, tô acordando com o pescoço tudo super travado, né? Tem uma dor que já faz muito tempo, que não tá resolvendo, não tem cura, né? Já fui várias pessoas e tal, e não resolveu. Tem cura, viu? Tem tratamento. Às vezes, você só não encontrou a terapia certa, né? Verdade. Eu acho que a osteopatia pode ser uma abordagem que você não conheceu ainda, né? Também. É uma abordagem muito legal, tá? E tanto para adulto, né? Que tem queixas de dores na lombar, né? Dores nas costas, dores no pescoço. Como também para crianças, como para bebês. Meu filho tem um sono muito agitado, meu filho está muito agitado ultimamente. A gente consegue também trazer esse equilíbrio nessa criança, né? Promovendo um relaxamento nele também. Então, às vezes, você só não encontrou a terapia certa, né? Certo. Mas a dor, assim, que se você sentir, tem tratamento, viu? E tem solução. Legal. Bacana, doutora Letícia.
Aí, para quem, enquanto a doutora falava, os contatos da doutora estavam embaixo: Clínica Carajás, Rua Carajás, número 20, aí em Marília. Telefone 14-998242723 e o Instagram da doutora Letícia Silvestre. Bom, pessoal, a todos que ficaram conosco até agora, olha, muito obrigado. Queria agradecer especialmente as pessoas que nos seguem nas redes sociais, que constantemente estão enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. E lembrando, né, nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like aí para o nosso programa, para a entrevista da doutora Letícia, que foi tão bacana. E a todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.